Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um podcast do Grupo Bittencourt. Eu sou a Isis Brum, editora de conteúdos dos portais Estratégias e Negócios e sua franquia. Estou gravando hoje no segundo dia do Be Connected, o evento do Grupo Bittencourt que celebra 15 anos este ano e a consultoria 40. 4 décadas aí de dedicação exclusiva ao varejo, ao franchising, à expansão de redes. E para falar um pouquinho de tecnologia e expansão nesse novo momento de escala de crescimento, eu estou aqui com o Eloy Assis, que é diretor executivo da TOTVS, inclusive nosso colunista, então ainda mais especial para mim estar aqui com ele. E queria saber, Eloy, você acabou de sair da sua palestra, né? Como é que foi esse momento? E aproveitando também o gancho que você contasse um pouco da sua trajetória, quem é você e a sua história com a TOTVS. Maravilha. Isis, primeiro, obrigado, né, pelo convite. É um prazer a gente estar junto e, inclusive, desde o tempo a gente começou a colaborar também com a Coluna, né, na sua franquia. Então, é um tremendo prazer a gente estar aqui conversando e batendo papo. Vou muito brevemente falar aqui. Eu estou na TOTVS fazem 7 anos, cuidando da vertical varejo. Então, são as soluções que a TOTVS desenvolve para esse segmento, para o varejo, para o franchising. E vim do varejo, né? Meu último trabalho foi justamente cuidar da parte de tecnologia e digital do grupo ReHap, das lojas de brinquedos. Então, a TOTVS em algum ponto achou que era uma boa ideia trazer alguém que viveu esse mercado do lado do balcão do cliente para eventualmente trabalhar, para ajudar a pensar qual que é o futuro, quais são as tecnologias, quais são as formas da gente ajudar o varejista a crescer usando tecnologia como veículo. Bom, já vou aproveitar o gancho, então, né? Quais são as tecnologias? De que forma a tecnologia pode ajudar ao varejo hoje? E emendando, como cada negócio pode pensar a tecnologia para ele, porque nem tudo é fórmula, né? Perfeito. E você pegou o grande ponto, que é assim, a tecnologia hoje é difícil falar como a tecnologia não vai ajudar, né? Porque Sem na dúvida. prática a gente está falando de consumidores. O varejo é um negócio que atende o consumidor final. O consumidor final, ele já está transformado digitalmente de uma forma irreversível. Quem é hoje que a gente pergunta quem não tem celular e vai dizer não tem celular. Todo mundo tem celular. Todo mundo vive num mundo transformado digitalmente hoje em dia enquanto consumidor. Enquanto consumidor, você vai até o varejo agora de formas digitais. Sem Então, dúvida. a tecnologia, ela acho que hoje, um fio condutor para o varejo poder funcionar, e é muito difícil hoje você poder fazer varejo de uma forma relevante, de uma forma que você escale, de uma forma que você cresça sem usar a tecnologia, né? E acho que é dentro desse contexto, no final do jogo, que o varejista se vê, às vezes, num desafio de sair de uma mentalidade, de uma forma de pensar, de muitos anos atrás, onde ele tinha loja, e o cliente vinha até a loja porque passava na frente, via a loja, via a vitrine bonita, etc. E agora ele vê a loja no digital, ele pega o celular, pesquisa, e se o produto dele não aparece em primeiro lugar, ele às vezes não é visto, né? O fluxo do varejo, que antes era tão importante, a gente falava que tinha 3 coisas importantes em varejo, que era localização, localização e localização, né? Agora ele esse fluxo virou digital. Então agora é muito mais sobre a tua localização não na rua, mas a localização na pesquisa, é a localização quando você faz uma pergunta para a IA sobre qual produto ela te recomenda, né? É a tua localização no marketplace, ou seja, como você está posicionado para você poder aparecer para o teu consumidor e efetivamente o quanto que você consegue fazer uma jornada de consumo no digital e no online, porque eles estão integrados de uma forma sem fricção para ele poder converter de um jeito que ele saia com uma boa experiência da tua marca. E poder usar isso para personalizar o atendimento, né? Eu acho que não é só o ser visto, inclusive, a gente já está nesse outro momento de ser visto para o consumidor certo, né? Perfeitamente. Aquele que, de fato, precisa daquilo, do seu produto, do seu serviço. Como é que vocês lidam já com esse novo momento? Eu acho que nesse ponto é onde a gente tem usado muito IA, né? A inteligência artificial, ela tem uma capacidade que é muito desafiadora para o ser humano de trabalhar grandes volumes de dados em escala,
né? É difícil para a gente pegar, às vezes, uma planilha de Excel que tem milhares de linhas, milhares de colunas, olhar para os dados e fazer sentido deles. Sem e a gente dúvida. conseguir ver padrões, enxergar padrões desses dados. Essa é uma das coisas que a IA faz muito bem, né? Então, quando a gente pega os dados dos consumidores, os perfis de compras, os produtos que eles mais estão acostumados a comprar, etc. e tal, a gente consegue muitas vezes fazer uma hiperpersonalização da comunicação, da gente poder falar com esse consumidor, da gente poder oferecer para esse consumidor o produto certo, na hora certa, no lugar certo, e consegue também ajudar para o lado de dentro do varejista, ou seja, quais produtos comprar, aonde armazenar esses produtos, vai estar na loja A, na B ou na C, qual é a cauda longa que eu tenho que ter e qual é a cauda longa que eu não tenho que ter, né? Então, você trabalhar tudo isso hoje em dia, quando você pensa em varejistas que às vezes tem 10 mil SKUs, tem 100 mil SKUs, como é que você calcula tudo isso em escala e você faz o pareamento adequado de cada produtinho correto com cada consumidor correto, né? Acho que o uso da IA tem sido um dos grandes alavancas ultimamente para a gente poder ajudar os varejistas a crescerem mais para poder garantir que o produto está lá na hora que o cliente decide comprar, independente se ele decide no digital, se ele decide no presencial, mas que o produto está no lugar certo e mais que a gente comunica com o consumidor, falando para aquele consumidor de uma forma muito hiper personalizada e dizendo para você eu tenho isso e é diferente do vizinho dele que pode ser muito parecido, mas é diferente. Com certeza. Eu tenho lido, acompanhado o varejo com margens tão apertadas, né, no nosso cenário aqui, pressionado por juros, pelas taxas, etc. Uma das coisas essenciais para o negócio se manter de forma saudável é entender o seu custo. E a tecnologia ela vem muito nesse sentido, né, de colocar a máquina para fazer processos repetitivos e gerar mais eficiência e reduzir, né, custos. Acho que tem essa outra questão no... Absolutamente. É sobre vender mais, mas é sobre gastar menos, né? Então tem esses dois lados. Eu acho que quando a gente usa a tecnologia de uma forma inteligente, a gente consegue também trabalhar esse outro lado da equação. O varejista, em última análise, ele está comprimido entre dois extremos. De um lado, a indústria, né, que ela está sempre pressionando para fazer com que o produto chegue na ponta ao menor custo possível para o consumidor, e isso pressiona as margens do varejista, e o próprio consumidor que está toda hora comparando ele com os concorrentes e dizendo, olha, o outro faz mais barato. Né? Então ele está sempre super exprimido, e aí você bota o nosso contexto macroeconômico, juros, né, desafios cambiais, desafios geopolíticos, etc., que vão complicando mais ainda essa equação. Então, obviamente que aí o varejista ele se vê numa situação que ele fala, quem me ajuda, como eu consigo sair do outro lado, melhorando a minha margem. Tecnologia tem sido um desses veículos. Tanto para a gente, de novo, eu não tenho como, a gente fala tanto de IA, né, e eu acho que a gente precisa ancorar um pouco mais essa conversa em resultados reais, em coisas práticas. Quando a gente fala de IA no intuito de ajudar os nossos funcionários dentro do varejo a serem mais produtivos e efetivos, a gente está ajudando a margem a melhorar. Porque aí a gente consegue buscar o que essa pessoa faz, que é repetitiva, que é previsível, que tem uma certa forma de eu poder botar uma ferramenta, um agente, alguma coisa para fazer por ele, que libera tempo dele para ele poder fazer outras coisas como vender melhor, conectar melhor com o cliente, fazer um atendimento mais humano, ou seja, né, a IA até liberando o ser humano para ser humano de verdade. Sem dúvida. Né? Que é uma coisa que a gente às vezes bota os humanos para fazerem trabalho de máquina, trabalhos repetitivos, seguirem processos, padrões, etc. E a parte humana da equação, que é justamente o que faz o consumidor voltar. Onde é que ela fica? Se eu consigo liberar esse tempo, eu consigo, de um lado, vender mais e eu consigo ter menos gente na retaguarda gastando energia e tempo em coisas que a máquina poderia fazer de forma muito mais eficiente, inclusive. E, do outro lado, como eu até falei, às vezes até ajudar você a escolher melhor onde você vai gastar o teu dinheiro, que é finito, em comprar bem, e você não tem um estoque, eventualmente, que ele está ali parado, você gastou, de capital empregado, está parado, está guardado dentro da retaguarda, ninguém compra. Aquilo ali é dinheiro que você podia estar reinvestindo no teu negócio. Com certeza. Você pode fazer compras melhores, você pode tomar decisões melhores e, efetivamente, até ter o produto certo quando, eventualmente, o cliente vai buscar e ele não encontra. Quando ele não encontra, é venda perdida. Se você compra direito, você consegue botar o produto direito no lugar certo. Eu acho impressionante, porque quando você fala desse padrão de repetição, me vem muito à mente a famosa cena do Charlie Chaplin na linha de produção, né, de tempos modernos. Sim. Mostrando aquele jeito fordista, né, de fazer, de produzir em série.
E é justamente a tecnologia que vem e liberta a gente desse momento, né? Para fazer coisas mais criativas. Vamos deixar a máquina com a máquina, né? Que ela faz bem ela e faz faz super rápido. bem. E com a IA, ela está aprendendo a fazer coisas com um certo nível de nuance que antigamente a gente não conseguia deixar ela fazer. Sim. Ela tinha dificuldade de reconhecer pequenas variâncias, mas que estavam dentro de um certo padrão e se ajustar. A IA permite ela começar a fazer isso e falar assim, não, eu vou conseguir fazer os pequenos ajustes que a gente às vezes bota humanos para fazer, porque a gente sabe que não tem uma situação que é idêntica à outra, mas elas são muito parecidas. A gente cria processos para que os seres humanos executem naquele trilho, mas obviamente que ele tem uma liberdade ali de ajustar para cá ou para lá, baseado nas particularidades. A IA consegue se ajustar para muitas particularidades, então você liberta o ser humano para não ficar fazendo coisas que são burocráticas e repetitivas e coisas de muito maior valor agregado. Nosso cérebro tem muito valor. Né? A gente explora uma parcela ínfima da capacidade humana hoje em dia, botando pessoas para fazer trabalhos absolutamente repetitivos e cansativos que desengajam. Em última análise, o próprio funcionário se desengaja de fazer aquilo e fala, poxa, eu acho que eu posso contribuir mais. E ele pode, mas a gente precisa tirar da mão dele aquilo que é repetitivo, deixar ele para fazer esse trabalho que é de maior valor agregado e botar a tecnologia no lugar dela, que é fazendo aquilo que os seres humanos não são bons de fazer e que ela é boa de fazer. É o que a gente, na TOTVS, tem chamado muito do IA e o IH. É a inteligência artificial e a inteligência humana. Elas dão as mãos para trabalharem e crescerem juntas. Ah, isso é maravilhoso. Eu acho que é o mundo ideal, né? O negócio funcionando cada vez com menos fricção, uma jornada mais fluida, né? E acredito que até processos mais interessantes para quem está engajado na mão de obra, entre os colaboradores e a própria empresa. Né? Perfeitamente. Eu acho que esse é o grande pulo do gato. É o próximo, como a gente está aqui no Be Connected e o tema é código do crescimento. Se eu fosse falar um dos códigos do crescimento que a gente vai ver agora é justamente como é que a gente usa a IA, não para ela substituir os humanos, mas para fazer os humanos mais produtivos, mais libertos de tarefas repetitivas e mais efetivos em ajudar os negócios dos varejistas a crescerem. Para mim, esse é um dos grandes truques. Mas ainda existe uma certa desconfiança, né, do mercado. Eu vejo uma grande preocupação das empresas de dizerem que vão colocar IA, mas para ninguém se preocupar que eles não vão demitir. Né? Acho que tem essa coisa de olhar ainda para a máquina como substituto do humano e uma visão ainda temerosa de que será que isso é modismo, é tendência. E aí eu queria entender como é que vocês lidam com esses cenários. Eu vou dar dois paralelos aqui, duas visões distintas para se complementarem nessa fala, né? Quer dizer, eu vejo IA como uma nova tecnologia fundamental que está transformando o mundo. Então, sim, a gente está pegando quanto o mundo já não foi transformado pelo smartphone. Né? Ou seja, hoje em dia a gente não vive ou interage mais no mundo sem o smartphone. Ele virou parte intrínseca da maneira como a gente funciona como pessoas físicas. E as empresas também. Difícil hoje um negócio que eventualmente não interage via celular, que não tem um app, ou minimamente seu site e a sua forma de comunicação ajustada para poder navegar dentro de uma telinha pequena. Né? A mesma coisa, voltando mais atrás, é a internet. O quanto que a internet não transformou as relações dos negócios, a gente conseguiu passar a trabalhar remoto, inclusive, né? O trabalho híbrido hoje em dia ele é possível porque a gente tem internet de uma forma tão ubíqua, tão, né, em todo lugar, que você pode permitir esse tipo de... Né? Imagina quão diferente ia ser a nossa realidade no mundo da pandemia se a gente não tivesse internet. Como teria sido diferente a nossa passagem por esse momento tão difícil que o mundo passou se a gente não tivesse internet. Então, eu acho que a próxima onda de tecnologia que está vindo, que é a IA, ela não é uma questão de vou ou não vou usar, ela é inevitável. É por isso que eu costumo dizer que eu acho que os funcionários do futuro, eles não vão perder o emprego para a IA. Eles vão perder o emprego para alguém que aprendeu a usar IA. Então, um funcionário que não quis aprender a usar IA e falar, não, isso aqui não é para mim, não entendo, não gosto, não quero, etc., ele vai possivelmente sim perder o emprego para algum outro funcionário que aprendeu e entendeu como usar IA no seu dia a dia e efetivamente está levando isso para dentro dos negócios. Então, essa para mim é uma das perspectivas essenciais. A outra, que é a questão de, tá bom, mas se aí a IA vem, ela reduz o tempo humano, vão ter menos empregos. Eu acho que não é bem assim que a gente tem que estar olhando para o negócio. A gente tem que estar olhando no fim das contas como todo negócio busca crescimento, certo? E o negócio do varejo, mais do que tudo, ele precisa do crescimento, até porque as margens estão apertadas, que é no volume que ele consegue dar lucro, ele consegue fazer dinheiro. Então, se você consegue efetivamente crescer
e efetivamente evoluir a tecnologia como um veículo para isso, não é sobre você mandar a gente embora. É sobre você colocar essas pessoas em papéis onde você precisaria de verdade de humanos, dentro de uma perspectiva de crescimento onde você pode baixar o teu custo, não mandando gente embora, mas só contratando menos. Simplesmente você fala, eu consigo expandir minha marca, consigo abrir mais lojas, consigo expandir minha operação, e eu pego essas pessoas e eu coloco elas em funções humanas, e o meu negócio cresce, eu não mando ninguém embora, eu só boto em novas posições. Isso tem acontecido em muitos negócios que a gente tem olhado, onde efetivamente as empresas não estão mandando pessoas embora. Elas estão, de um lado, precisando de mais gente para lidar com o caso da IA, são pessoas com especialização, conhecimento, etc. E, por outro lado, liberando o tempo humano para poder crescer. E aí você tem a equação ideal. Não é sobre você reduzir, não é sobre você encolher, é sobre você crescer, mas como você falou, como é que eu ajudo a melhorar a margem? Então, eu preciso eventualmente baixar custo, mas baixar custo não é mandar a gente embora, baixar custo é eu poder abrir 100 lojas a mais com, às vezes, metade do pessoal necessário do que eu abri ano passado. Essa é uma distância entre receita e margem. Ampliando isso, eu consigo crescer minha margem e não estou mandando ninguém embora. Com certeza, você tem processos mais eficientes, né? É aquela planilha do Excel que eu deixo de olhar, coloco uma máquina extremamente eficiente para fazer isso e eu consigo ter o estoque adequado, fazer uma compra adequada e gerenciar melhor esses processos, né? É isso, assim, de novo, eu acho que não dá para a gente esquecer dessa equação, é o IA e o IH, é a inteligência artificial e a inteligência humana. A inteligência artificial vai te gerar uma planilha com uma sugestão de pedido de compra fantástico, que tem um altíssimo nível de precisão, mas se você não botar um cérebro humano para olhar aquela planilha e eventualmente observar, falar, não, pera, essa sugestão que ela fez não faz sentido. Porque ela não é inteligente de verdade. Ela está olhando para padrões do passado, tentando fazer previsões de futuro. Mas ela não entende que o produto A ou o produto B, por exemplo, não adianta ela sugerir, por exemplo, ela falar, nossa, eu olhei a média dos últimos anos e percebi que Panetone tem vendido muito sempre. Né, se eu dividir os 12 meses do ano. Então vamos manter Panetone sempre no estoque. Não faz sentido. O Panetone só vende numa época específica do ano. Né? Então, às vezes ela pode, digamos, eu digo, a IA às vezes viaja na maionese, né, que a gente tecnicamente chama de alucinação da IA. Sim. Ela às vezes alucina, porque ela pega padrões e ela pode interpretar esses padrões como um indicativo de comportamento que a gente, que é humano, olha e fala, não faz o menor sentido. Mas se a gente não tem o ser humano na equação olhando, no fim das contas, a gente deixar e relegar a nossa capacidade de inteligência humana para a IA e falar, não, ela pensa por mim. Aí é onde você está arriscando tanto perder o seu emprego quanto perder o seu negócio. Porque aí você já está tentando se tirar da equação e falar, não, então a máquina faz tudo sozinha. Não é assim que funciona. Ela é um acelerador de produtividade. Ela não é um eliminador da inteligência humana no processo. Eu acho que, inclusive, fica uma reflexão quase filosófica de não dá para deixar ninguém pensar por você, né? Nem mesmo a IA. Nem mesmo, muito pelo contrário. De novo, a IA ela vai ajudar a gente na produtividade da gente, como a internet ajudou, como o smartphone ajudou. A gente não saiu da equação por causa dessas novas ferramentas. A gente, muito pelo contrário, a gente se tornou cada vez mais necessário, mas fazendo trabalhos cada vez mais nobres. Você deu o exemplo do Charlie Chaplin. Pensa nos escritórios de antigamente, onde você tinha um monte de gente digitando em máquinas de escrever, né, para fazer registro de que vendeu. Sim. Você não precisa mais disso, porque era isso para fazer o registro, para você ter a contabilidade, para você saber quanto que a empresa vendeu no final do mês. Tudo isso é automatizado hoje em dia com computadores, com tecnologia, com internet, etc. Entra tudo sozinho no sistema. E as empresas estão cada vez maiores em número de funcionários. O que eles estão fazendo agora? Trabalho de maior valor agregado. Cada vez que vem uma nova tecnologia, ela sobe a nossa necessidade de usar o cérebro humano cada vez mais. O cérebro humano é uma possibilidade infinita, né? Ele se adapta de formas infinitas, né? E a gente vai se adaptando para um mundo que vai mudando no nosso redor, né? Inclusive, você participou aqui no Be Connected de um painel com três franqueadoras com negócios bastante diversos e com muita tecnologia embarcada, né? Sim. A Juliana Flores, que começa como nativa digital, a AgroDealer, que se tornou uma franquia usando para crescer e escalar tecnologias, e a EasyVolt, que chega ao mercado franqueando eletropostos. Perfeito. Né? 3 cases aí. Eu queria entender, eu não pude acompanhar porque eu estava aqui gravando, como é que foi esse bate-papo, né? E
E se você concorda que eles ilustram assim uma forma de escalar negócios tão distintos usando tecnologia, né? Como isso pode ser inspirador, inclusive, para outros negócios. Sem dúvida. Eu acho que esse é um dos códigos do crescimento, que se eu puder ficar na temática do evento, Por é favor. você entender que a tecnologia ela muda fundamentalmente a forma de você fazer negócio. Ou seja, ela não é só uma ferramenta, como eu falei, ela é um veículo, ela é um meio onde o negócio acontece. E, por consequência disso, o teu negócio talvez tenha que mudar para se adaptar a esse novo contexto. É um novo contexto de mundo onde a tecnologia ela deixou de ser só uma alavanca e ela passou a ser onde o mundo vive e funciona. Nós somos hoje consumidores híbridos, onde a gente consome, seja no online, seja no digital. Então não dá mais para um varejista simplesmente falar, não, a tecnologia é uma ferramenta, a tecnologia é um acessório. Eu já ouvi gente dizer que a tecnologia é um mal necessário, é um custo que eu tenho que ter, né? Ok, você pode olhar para esse jeito se você fosse um varejista de 1980, mas em 2025 a tecnologia ela é o negócio. E esses varejistas que estavam lá com a gente, esses franqueadores estavam lá com a gente, né? A Juliana Flores nasceu no digital e ela está indo agora para fazer franchising com loja e foi fantástica uma das perguntas que eu fiz para o Clóvis. Eu falei assim, Clóvis, como é que você entende que a tecnologia vai ajudar o teu business de franchising a crescer? Ele virou a pergunta de cabeça para baixo para mim e ele falou assim, não, você não está entendendo. Eu sou uma empresa de tecnologia e eu estou usando franchising para fazer a minha tecnologia crescer mais. Então ele enxerga que a loja do franqueado, na verdade, é um veículo para que essa tecnologia dele, que ajuda a flor a chegar, ele brincou até, eu até vendo flor, né? Ele vende um monte de coisa, é um grande marketplace de uma série de soluções, de uma série de produtos, etc. E ele ajuda essa tecnologia a ter mais alcance, mais presença através do franchising. Então, você vê como inverteu a coisa, ou seja, ele se enxerga um business de retail tech, um business de tecnologia com varejo com tecnologia, na qual a loja é mais um veículo de crescimento. É um varejo tech, né? É um varejo tech. E ele não está falando, não, eu sou, na verdade, um varejista e eu preciso da loja porque eu preciso ter canal para vender mais. Não, eu já tenho um alcance enorme. Ele falou, minhas lojas já nascem com pedido para ele atender amanhã. Né? Não precisa ninguém passar na frente da loja, eu já mando o pedido para ele e ele vai conseguir entregar muito mais rápido perto ali do endereço do que eu vou conseguir se eu mandar de um depósito central. Então é uma forma da tecnologia dele, que é excelente em pegar pedidos e distribuir pedidos, crescer mais rápido através de lojas físicas. A loja é um hub logístico para ele, né? Cada vez mais está virando um hub logístico. Ela também é um ponto de contato e de experiência e essa é uma parte essencial do varejo de loja, porque você não consegue, queira ou não queira, você pode realidade virtual aumentada, etc., mas você não consegue traduzir isso que a gente tem aqui do presencial para o digital de um jeito realmente significativo. Então, ela tem um papel essencial de experimentação, de contato, de experiência humana, que você não consegue substituir no digital, ao mesmo tempo que ela vira um tremendo hub logístico para você fazer com que os produtos cheguem de forma mais rápida e mais eficiente para os seus clientes. Ou seja, quando a gente fala de mundo hiperconectado, a gente fala de múltiplos espaços, de múltiplos canais. E a loja, ela, com a tecnologia, ela permite isso, né? Você não precisa ser só uma loja. Não. A loja são muitas lojas ali dentro, né? Com outros negócios envolvidos. Eu vejo ainda algumas empresas no franchising que ficam brigando com seus franqueados por causa do canal digital, por exemplo. Então, franqueadores, por exemplo, que falam, não, mas o site compete comigo. Assim, me deixa maluco escutar esse tipo de coisa, porque eu acho que eu não sei onde é que está o problema, para ser honesto, que eu não quero julgar, mas se é o franqueador que não entendeu que aquele é um veículo de crescimento para ele, inclusive, ou se é a franqueadora, né, que não está conseguindo fazer um bom trabalho de eventualmente se comunicar com o teu franqueado para poder eventualmente ajudar ele a entender como é que ele pode crescer. Mas o digital é onde os clientes estão em muita parte da jornada dele. 85%, 90% das jornadas de compra hoje começam no digital. Começam pegando o celular e pesquisando o produto. Então, a gente já está num mundo em que você falar que, não, esse cara é meu concorrente, é você se olhar de um jeito tão limitante sobre o que é o teu alcance de mercado. E ao contrário, sem dúvida, como é que você vai conectar esses caras na tecnologia? Eu acho que é esse o ponto. No final das contas, a tecnologia ela é um fio condutor essencial que liga todos os canais e todas essas possibilidades que a gente está falando, toda essa multiplicidade de canais, de lugares de venda, de experiências de cliente, etc. Ela está toda interligada, no final das contas, o nosso
central é a tecnologia, que é o que viabiliza que você consiga transitar de um ponto para outro com o menor número de fricções possíveis, ou se possível, zero fricção, que é o sonho de todo varejista e é o sonho de todo consumidor, na verdade. Com certeza. Você comprar sem fricção. Né? Você Sem relacionar dúvida. sem fricção, você olhar para a marca e falar, essa é a marca e eu estou relacionando com ela. Não quero saber se eu comprei no site, no físico, etc. Eu quero resolver meu problema. Eu estou aqui agora, seja no WhatsApp, no site ou na loja, e eu quero minha questão resolvida. E se a sua loja não está ali, eu vou procurar outra que me ofereça. Esse vai ser sempre o desafio. No final da história, você está lidando com uma concorrência feroz, cada vez maior, de concorrentes transversais muitas vezes, vindo às vezes de mercados do exterior para o Brasil, né? E você tem que ser alguém que consegue atender a expectativa do teu cliente. Se o teu cliente eventualmente sente que você não está atendendo, adivinha, ele vai trocar você de ícone ali, vai pesquisar de novo, vai pegar o próximo na lista do Google e vai comprar. Com toda certeza. Eloy, é a primeira vez que vocês participam, né, com a TOTUS como patrocinadores do evento. Isso. Eu queria saber como é que tem sido essa experiência e como é que você entende que a marca, né, a TOTUS, se conecta com o propósito do Be Connected e quanto isso agrega para vocês. Muito legal. A gente já é um grande fã do evento há muitos anos, a gente sempre esteve presente assistindo o evento há muitos anos. E eu acho que a TOTUS está numa jornada cada vez maior de se tornar relevante para o segmento do varejo lá na ponta. Lá na loja, lá no digital, em todos os pontos de contato do consumidor. Eu acho que dentro dessa jornada que a gente vem se tornando cada vez mais relevante, tendo mais soluções e mais ofertas para poder ajudar os nossos clientes a crescerem, é aí onde a gente olhou a importância de um evento como o Be Connected, que se comunica e ele conecta, né? E o nome do evento eu acho que não é à toa, ele conecta todo esse ecossistema dos varejistas, do franchising, etc., juntos num único lugar, como uma tremenda oportunidade da gente abrir esse diálogo com essas empresas e a gente poder mostrar também como é que as nossas soluções têm conseguido ajudar eles a crescerem. Então, acho que parte dessa nossa jornada, especialmente o tempo que eu estou lá na TOTUS, a gente vem trabalhando para tornar o varejo para a TOTUS algo muito relevante e no ponto que a gente está, realmente não tinha outra dúvida, não tinha nenhuma dúvida, fazia todo sentido a gente estar aqui junto no Be Connected para a gente poder ajudar os clientes do Be Connected e os parceiros deles a crescerem sempre mais. Eu super agradeço. Eloy, muito obrigada pela sua presença aqui no evento, por trazer a TOTUS como parceiro, por me conceder essa entrevista, por ser o colunista de sua franquia, com temas fantásticos, assim, falando sempre, né, muito de tecnologia, né, de como ajudar o varejista. Fica aqui o registro, o convite para vocês lerem a coluna do Eloy, que ele colabora conosco mensalmente. Eloy, obrigada mais uma vez. Obrigado você, é um prazer estar aqui junto com você e a gente poder sempre colaborar com a sua franquia para a gente poder levar conteúdo de relevância para os leitores. Muito obrigada. Se a sua empresa quer ampliar visibilidade, gerar relacionamento de alto nível e se posicionar ao lado das maiores referências do mercado, fale com o Grupo Bittencourt, conheça as nossas cotas de patrocínio e esteja conosco na próxima edição. Acesse www.beconnected.com.br. Espero te ver aqui no ano que vem e no próximo episódio do Bittencourt Cast. Até lá!